A gente já sabe o que sempre vai acontecer com o time do Flamengo. O Flamengo vai fazer segundos tempos horríveis. Sempre vai ser isso. É o quarto jogo consecutivo em que isso acontece. É impressionante porque o Felipe Luiz não coloca o Saul para jogar, por exemplo, e coloca o Everton Cebolinha. Bom, eu me encheram o saco, inclusive, na outra rede social, porque eu falei que não esperava muito com o Bruno Henrique jogando, calou minha boca porque fez o gol da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Internacional no primeiro tempo de um time que vive apenas de bolas paradas, né? Foi no cruzamento do Luiz Araújo, um escanteio batido, a cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo. Mais uma vez, um primeiro tempo espetacular do time do Flamengo, que perdeu a oportunidade de matar o confronto ainda na primeira etapa. E aí o que acontece no segundo tempo? Perde muito desempenho de forma irritante. O Felipe Luiz precisa ser questionado sobre isso nas entrevistas coletivas, né? Às vezes há os monólogos nas entrevistas coletivas. Tem que perguntar na lata, não dá 5 segundos. Escuta, por que o seu time cai tanto nos segundos tempos? Pronto, é mandatória essa pergunta. E é mandatório o Felipe Luiz explicar o porquê disso. O porquê que isso acontece o tempo todo. Veja, o Flamengo entrou em campo num 4-2-3-1, como sempre, né? Com o Plata, com muita liberdade, era um atacante de muita movimentação do Flamengo no ataque, né? O Bruno Henrique jogando ali definitivamente como um centroavante, Samuel Lino pelo lado esquerdo, pelo lado direito Luiz Araújo, Plata com a prerrogativa de se movimentar por todo o campo ofensivo, né? E assim, no primeiro tempo, o Flamengo criou muitas oportunidades de gol. Inclusive, o Jorginho fez uma partidaça na primeira etapa. Só que o Alan, mais uma vez, foi mal. Nada sai dos pés do Alan, né? Quando ele recebia a bola, inclusive, no segundo tempo, ele apenas recuava, né? O Emerson Royal fez um jogo muito ruim até sair machucado. Foi substituído pelo Varela, que melhorou, mas é um jogador que não faz um apoio tão sólido, né? Não ataca bastante. Agora, a questão é porque esse time perde tanto desempenho no segundo tempo e foram muitos erros não forçados. Erros de saída de bola, erros de escolhas até no campo ofensivo, né? Quando o Flamengo tentava fazer a transição, errava um passe, errava um drible. E aí escancarava-se mais uma vez essa enorme dificuldade, trazendo o Internacional, que estava mortinho no primeiro tempo, de volta para o jogo, e um time que ameaçou o Flamengo. Né? É irritante essa condição. Né? O Felipe Luiz precisa resolver esse problema, porque pegando um time mais estruturado, vai acabar sofrendo nos segundos tempos. E aí, numa competição de mata-mata, isso é letal. Isso significa a eliminação. Né? Não adianta você fazer grandes segundos tempos e ser um time extremamente irregular na mesma partida. Voltar a outro completamente, não ter o controle do jogo. Não exercer o protagonismo que demanda esse elenco do Flamengo com a qualidade que tem. O time do Internacional vive uma péssima fase, né? E para piorar para o Internacional e melhorar para o Flamengo, o Inter jogou sem aquele que vem sendo a sua principal arma ofensiva. O Johan Carboneiro, machucado, contundido, com a lesão muscular, e nem assim o Flamengo soube se aproveitar de um momento de extrema fragilidade no Internacional. O Flamengo coloca o adversário contra as cordas e aí, nos segundos tempos, coloca os adversários com a mesma facilidade com a qual os coloca contra as quadras de volta no jogo. E aí sofre. Né? O que acontece? É desgaste? É o quê? E aí entra o Everton Cebolinha, desculpa, gente, eu até botei na outra rede social que ele é um cemitério de jogadas, não sai nada dali. O Samuel Lino se cansou, houve até um companheiro Alain Bimade falando que antes da saída dele, ele chama o Felipe Luiz para conversar e acaba sendo substituído pelo Everton Cebolinha. Agora entra o Everton Cebolinha, não entra o Saul, por exemplo, no momento em que o Flamengo precisava colocar a bola no chão e exercer o protagonismo, tomar de volta as rédeas do jogo. Estava fácil isso acontecer. Entrou o Carrascal, que foi o que eu falei o tempo todo sobre nesse processo, esse longo processo, essa longa novela que foi a contratação do Carrascal, que é um jogador que fica desligado do jogo, e foi mais uma vez isso, é mais uma vez só.
na carreira do Carrascal que isso acontece. Claro, tem que ter paciência, foi a primeira partida dele com a camisa no Flamengo, ele entra no segundo tempo, entra num contexto que era muito desfavorável ao Flamengo, de domínio do Internacional nos primeiros 20 minutos, e o Flamengo simplesmente não conseguia jogar, né? Não era nem tocar a bola, ter a posse de bola. Esse é um princípio, é uma ferramenta para que o time exerça o domínio e aí finalize e tal. Não, nada disso. O Flamengo não conseguia sequer colocar a bola no chão. Por que isso acontece? Contra os mais variados tipos de adversário. Foi assim contra o Ceará, contra o Atlético Mineiro, contra o Mirassol e hoje, né, esse vídeo está sendo gravado na sequência da partida, contra o Internacional. É irritante, porque o Flamengo sempre tem a oportunidade de matar os confrontos nos primeiros tempos. Como sempre, perde gols, e aí na segunda etapa, quando o adversário está em desvantagem, e todo mundo já sabe, o Flamengo vai recuar, né, e vai ceder campo ao adversário para que ele jogue no Maracanã como se estivesse em casa. Isso é lamentável. Isso não é postura de Flamengo. Não é a vocação do Flamengo. É jogar por 1-0? Que história é essa, Felipe Luiz? Né? Isso pode custar muito caro lá na frente. Num campeonato de regularidade como o Campeonato Brasileiro, até passa, né? Porque aí, à medida que você vai conquistando os pontos, em vitórias por 1-0, 2-1 e tal, você vai conquistando lá os 3 pontos e tal. Mas numa Copa, não. Numa Copa, você tem que aproveitar o fator casa, matar o adversário quando você é superior a ele. E o Internacional estava adorando aquela derrota por 1-0, porque sabe que foi pouco. Com o Rocher fazendo cera aos 16 minutos do primeiro tempo já. O Internacional, diante da crise que paira no Beira-Rio, veio para perder de pouco para o Maracanã e conseguiu muito por causa da incompetência do Flamengo. É impressionante, porque eu venho gravando vídeos pós-jogo, sempre com alguma reclamação, né? Assim, era o momento de talvez enaltecer a vitória do Flamengo mais uma vez, mas não dá diante das circunstâncias, né? Chega a ser irritante contra o Ceará vencer por 1-0, tendo o controle absoluto da partida, quase toma virada no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Era para ter matado o jogo no primeiro tempo, né? E aí, contra o Mirassol, mais uma vez isso acontece, e até eu botei na outra rede social, gente. Primeiro tempo exemplar do Flamengo, a ver se não perderá desempenho no segundo tempo. Batata, aconteceu, isso não pode ser normalizado. Essa situação é gravíssima, o Felipe Luiz precisa ser cobrado em relação a isso. É um absurdo, o Flamengo perde a oportunidade de matar o confronto e vai ter que jogar muita bola no Beira-Rio para não jogar pelo empate. Essa não é a vocação do Flamengo, mas tentar ganhar no Internacional em Porto. A gente já sabe o que sempre vai acontecer com o time do Flamengo. O Flamengo vai fazer segundos tempos horríveis. Sempre vai ser isso. É o 4º jogo consecutivo em que isso acontece. É impressionante porque o Felipe Luiz não coloca o Saul para jogar, por exemplo, e coloca o Everton Cebolinha. Bom, eu me encheram o saco, inclusive, na outra rede social, porque eu falei que não esperava muito com o Bruno Henrique jogando, calou minha boca porque fez o gol da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Internacional no primeiro tempo de um time que vive apenas de bolas paradas, né? Foi no cruzamento do Luiz Araújo, um escanteio batido, a cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo. Mais uma vez, um primeiro tempo espetacular do time do Flamengo, que perdeu a oportunidade de matar o confronto ainda na primeira etapa. E aí o que acontece no segundo tempo? Perde muito desempenho de forma irritante. O Felipe Luiz precisa ser questionado sobre isso. Nas entrevistas coletivas, né? Às vezes há uns monólogos nas entrevistas coletivas. Tem que perguntar na lata, não dá 5 segundos. Escuta, por que o seu time cai tanto nos segundos tempos? Pronto. É mandatória essa pergunta. E é mandatório o Felipe Luiz explicar o porquê disso. O porquê que isso acontece o tempo todo. Veja, o Flamengo entrou em campo num 4-2-3-1, como sempre, né? Com o Plata, com muita liberdade, era um atacante de muita movimentação do Flamengo no ataque, né? O Bruno Henrique jogando ali definitivamente como um centroavante, Samuel Lino pelo lado esquerdo, pelo lado direito Luiz Araújo, Plata
com a prerrogativa de se movimentar por todo o campo ofensivo, né? E assim, no primeiro tempo, o Flamengo criou muitas oportunidades de gol. Inclusive, o Jorginho fez uma partidaça na primeira etapa. Só que o Alan, mais uma vez, foi mal. Nada sai dos pés do Alan, né? Quando ele recebia a bola, inclusive, no segundo tempo, ele apenas recuava, né? O Emerson Royal fez um jogo muito ruim até sair machucado. Foi substituído pelo Varela, que melhorou, mas é um jogador que não faz um apoio tão sólido, né? Não ataca bastante. Agora, a questão é porque esse time perde tanto desempenho no segundo tempo e foram muitos erros não forçados. Erros de saída de bola, erros de escolhas até no campo ofensivo, né? Quando o Flamengo tentava fazer a transição, errava um passe, errava um drible. E aí escancarava-se mais uma vez essa enorme dificuldade, trazendo o Internacional, que estava mortinho no primeiro tempo, de volta para o jogo, e um time que ameaçou o Flamengo. Né? É irritante essa condição. Né? O Felipe Luiz precisa resolver esse problema, porque pegando um time mais estruturado, vai acabar sofrendo nos segundos tempos. E aí, numa competição de mata-mata, isso é letal. Isso significa a eliminação. Né? Não adianta você fazer grandes segundos tempos e ser um time extremamente irregular na mesma partida. Voltar a outro completamente, não ter o controle do jogo. Não exercer o protagonismo que demanda esse elenco do Flamengo com a qualidade que tem. O time do Internacional vive uma péssima fase. Né? E para piorar para o Internacional e melhorar para o Flamengo, o Inter jogou sem aquele que vem sendo a sua principal arma ofensiva. O Johan Carboneiro, machucado, contundido, com a lesão muscular, e nem assim o Flamengo soube se aproveitar de um momento de extrema fragilidade do Internacional. O Flamengo coloca o adversário contra as cordas e aí, nos segundos tempos, coloca os adversários com a mesma facilidade com a qual os coloca contra as quadras de volta no jogo. E aí sofre. Né? O que acontece? É desgaste? É o quê? E aí entra o Everton Cebolinha, desculpa, gente, eu até botei na outra rede social que ele é um cemitério de jogadas, não sai nada dali. O São Paulo se cansou, houve até um companheiro Alain Bimade falando que antes da saída dele, ele chama o Felipe Luiz para conversar e acaba sendo substituído pelo Everton Cebolinha. Agora entra o Everton Cebolinha, não entra o Saul, por exemplo, no momento em que o Flamengo precisava colocar a bola no chão e exercer o protagonismo, tomar de volta as rédeas do jogo. Estava fácil isso acontecer. Entrou o Carrascal, que foi o que eu falei o tempo todo sobre nesse processo, esse longo processo, essa longa novela que foi a contratação do Carrascal, que é um jogador que fica desligado do jogo. E foi mais uma vez isso, é mais uma vez só na carreira do Carrascal que isso acontece. Claro, tem que ter paciência, foi a primeira partida dele com a camisa no Flamengo, ele entra no segundo tempo, entra num contexto que era muito desfavorável ao Flamengo, de domínio do Internacional nos primeiros 20 minutos, e o Flamengo simplesmente não conseguia jogar, né? Não era nem tocar a bola, ter a posse de bola. Esse é um princípio, é uma ferramenta para que o time exerça o domínio e aí finalize e tal. Não, nada disso, o Flamengo não conseguia sequer colocar a bola no chão. Por que isso acontece? Contra os mais variados tipos de adversário. Foi assim contra o Ceará, contra o Atlético Mineiro, contra o Mirassol e hoje, né, esse vídeo está sendo gravado na sequência da partida, contra o Internacional. É irritante, porque o Flamengo sempre tem a oportunidade de matar os confrontos nos primeiros tempos. Como sempre, perde gols, e aí na segunda etapa, quando o adversário está em desvantagem, e todo mundo já sabe, o Flamengo vai recuar, né? E vai ceder campo ao adversário para que ele jogue no Maracanã como se estivesse em casa. Isso é lamentável. Isso não é postura de Flamengo. Não é a vocação do Flamengo. É jogar por 1-0? Que história é essa, Felipe Luiz? Né? Isso pode custar muito caro lá na frente. Num campeonato de regularidade como o Campeonato Brasileiro, até passa, né? Porque aí, à medida que você vai conquistando os pontos, em vitórias por 1-0, 2-1 e tal, você vai conquistando lá os 3 pontos e tal. Mas numa Copa, não. Numa Copa, você tem que aproveitar o fator casa, matar o adversário quando você é superior a ele. E o Internacional estava adorando aquela derrota por 1-0, porque sabe que foi pouco.
com o Rocher fazendo cera aos 16 minutos do primeiro tempo já. O Internacional, diante da crise que paira no Beira-Rio, veio para perder de pouco para o Maracanã e conseguiu muito por causa da incompetência do Flamengo. É impressionante, porque eu venho gravando vídeos pós-jogo, sempre com alguma reclamação, né? Assim, era o momento de talvez enaltecer a vitória do Flamengo mais uma vez, mas não dá diante das circunstâncias, né? Chega a ser irritante contra o Ceará vencer por 1-0, tendo o controle absoluto da partida, quase toma virada no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Era para ter matado o jogo no primeiro tempo, né? E aí, contra o Mirassol, mais uma vez isso acontece, e até eu botei na outra rede social, gente. Primeiro tempo exemplar do Flamengo, a ver se não perderá desempenho no segundo tempo. Batata, aconteceu, isso não pode ser normalizado. Essa situação é gravíssima, o Felipe Luiz precisa ser cobrado em relação a isso. É um absurdo, o Flamengo perde a oportunidade de matar o confronto e vai ter que jogar muita bola no Beira-Rio para não jogar pelo empate. Essa não é a vocação do Flamengo, mas tentar ganhar no Internacional em Porto